Olá, sejam bem-vindas à nossa semana de DBT. Eu vou estar apresentando para vocês hoje sobre o treinamento de habilidades em DBT, que é algo que a terapia comportamental dialética traz com maior diferencial entre todas as abordagens. Nós vamos entender um pouquinho dessa base teórica, desse olhar e da importância de um treinamento de habilidades, como ele se organiza. Então, esse vai ser o nosso desafio que vocês vão aprender aqui nessa aula. Então, me apresentando, eu sou Jéssica Bergamini, sou psicóloga há bastante tempo, tenho várias especializações e mestrado na área de psicologia, tenho formação no Bom Manejo Clínico, trabalho como treinadora de habilidades em DBT, faço parte do Laboratório Paradigma de DBT, onde nós fazemos atendimentos para populações vulneráveis com transtorno de personalidade borderline, e tenho várias formações nessa área, sendo também delegada estadual da FBTC. Então, hoje, o meu foco principal enquanto atuação clínica e de pesquisa está relacionada a DBT, ao transtorno de personalidade borderline. Sempre atuei com a terapia cognitiva comportamental, mas recentemente, desde 2016, tenho me debruçado a compreensão e o entendimento das abordagens de terceira onda, as abordagens contextuais. E dentro delas, algo que me impactou consideravelmente é a terapia comportamental dialética. Então, para nós começarmos a compreender como que funciona a DBT, nós precisamos entender o tratamento como um todo. Vale ressaltar que a Marsha Linehan, quando criou o modelo de tratamento da terapia comportamental dialética, foi baseado em muitas análises, em muitas pesquisas, e ela evidenciou que o atendimento individual, em muitos momentos, não dava conta de todas as necessidades do sujeito com intensa desregulação emocional. Então, ela configurou um processo de tratamento que possui 4 eixos principais. Então, o sujeito, para ele estar em atendimento DBT e para você atender em DBT, o seu paciente vai estar no atendimento individual, em um treinamento de habilidades que é essencial no primeiro ano de terapia. Nossa, mas no primeiro ano de terapia, sim, a DBT, ela não é uma abordagem breve, ela não tem o caráter de ser rápida, é uma abordagem que trabalha com pessoas, no caso, da DBT padrão, trabalha com pessoas com transtornos de personalidade borderline, que geralmente são pessoas suicidas crônicos, com muito processo de TEPT, então são processos muitas vezes longos no decorrer da terapia. Então, além do treinamento de habilidades, você também vai fornecer ao seu paciente o suporte telefônico em momentos de crise, em momentos que ele esteja precisando. Então, isso é combinado entre você e o seu paciente, mas é importante esse suporte telefônico. E o profissional precisa estar dentro de um grupo de consultoria. Esse grupo de consultoria é onde vários profissionais se reúnem como uma equipe para trabalhar os casos e para darem suporte uns aos outros. Por que Marsha Linehan pensou nesse grupo de consultoria? Porque atender pacientes com intensa desregulação emocional e suicidas crônicos é extremamente impactante, causa algum mal-estar e causa também um adoecimento, mais probabilidade de burnout em psicólogos que atuam dentro desses casos. Então, o grupo de consultoria é uma forma de auxiliar esse profissional para que ele consiga ter esse equilíbrio, para ele consiga ter esse manejo tanto dos casos, quanto também das suas habilidades terapêuticas e emocionais. Então, esses são os 4 eixos da DBT padrão, trabalhada inicialmente e pensado para o transtorno de personalidade borderline, certo? Esse daqui são os 2 manuais do treinamento de habilidades padrão.
esse é o manual do terapeuta, onde vem toda a explicação de como você tem que ensinar, quais são os cronogramas, as habilidades, as fichas padrões, as fichas complementares, o que você não pode esquecer. Então, é um manual bem robusto, bem explicativo, que te traz realmente dados muito importantes quando nós estamos ensinando essas habilidades. Essas habilidades, em sua grande maioria, vão ser trabalhadas no treinamento de habilidades, mas o clínico individual em DBT também precisa saber dessas habilidades, até porque aqui no processo do suporte telefônico, ele vai entender, ele vai compreender qual habilidade, qual estratégia ele vai estar implementando naquele momento da necessidade do seu paciente. Então, aqui nós temos o treinamento de habilidades, o manual do paciente, que são as fichas que o paciente recebe. Nós vamos ver algumas fichas no decorrer do nosso acompanhamento. Então, esse manual aqui, ele é mais teórico, ele não contém as fichas, e esse daqui já contém as fichas, né? Ah, mas o meu paciente precisa comprar esse manual? Não necessariamente. Você pode separar as fichas que você vai usar no seu treinamento e deixar elas em um arquivo e entregar para o seu paciente, ok? Para o seu grupo. Então, o treinamento de habilidades, ele vai trabalhar com 4 módulos. Nós iniciamos sempre pelo módulo de orientação em Mindfulness. O Mindfulness, ele é o módulo das habilidades nucleares. Por quê? Porque as habilidades de Mindfulness, que é a atenção plena, vão estar interligadas a todas as outras habilidades. Então, no módulo de Mindfulness das habilidades, nós aprendemos inicialmente os 3 estágios da mente: a mente emocional, a mente racional, a mente sábia, né, que é o processo da sabedoria interior que tem em cada um de nós. Nós vamos aprender as habilidades, o que fazer, que é observar, descrever e participar. Como fazer, que é não julgar, ser efetivo e fazer uma coisa de cada vez. Então, essas habilidades, elas também são revistas quando termina cada um dos módulos. Como assim? Então, primeiro eu tenho um módulo de Mindfulness no início do grupo, aí a gente entra no módulo de tolerância ao mal-estar. Finalizou o módulo de tolerância ao mal-estar, nós vamos ter novamente a revisão das habilidades de Mindfulness e aí nós vamos para o módulo de regulação emocional. Terminou o módulo de regulação emocional, nós voltamos para o módulo de Mindfulness e fazemos o módulo de efetividade interpessoal. Terminou a efetividade interpessoal, se o seu grupo continuar com a entrada de novos participantes, você volta para o Mindfulness e inicia todo o caminho. Lembrando que de um módulo para outro, quando a gente está realizando a revisão de Mindfulness, é um momento de entrada de novos participantes. Em estudos, né, realizados com os treinamentos de habilidades, identificou-se uma desistência muito grande por N motivos em relação aos treinamentos de habilidades. Então, esses momentos de entrada de novos participantes está direcionado para que esse grupo sobreviva e ele consiga ter uma certa solidez em seu processo. Então, a gente costuma dizer no DBT para Todos que os nossos grupos têm data de início, mas não tem data de fim, porque a gente faz esses ciclos de entrada constantemente, então eles estão sempre se renovando e sempre dando continuidade nesses ciclos, tá? No módulo de tolerância ao mal-estar, nós vamos ensinar habilidades para que a pessoa consiga lidar com a angústia, lidar com o desconforto emocional, sem escalonar, sem entrar em crise. Nós vamos ensinar habilidades como prós e contras, stop, tip, são habilidades mais direcionadas a um fazer para mudar a fisiologia do corpo e que a gente consiga tolerar esse mal-estar, que a gente consiga não entrar em crise pelo desconforto emocional. Posteriormente, nós vamos ter um módulo de regulação emocional que tem como objetivo ensinar a pessoa a identificar, nomear e descrever as emoções, conseguir analisar os fatos, conseguir identificar a magnitude dessa emoção, se está correspondente aos fatos ou não, se é possível uma habilidade de ação oposta, se essa emoção está fora dos fatos, solução de problemas, transformar momentos prazerosos em curto e longo prazo, né? Então, existem
várias habilidades que a gente vai ensinar para essa pessoa, para o participante, para que ele consiga desenvolver um repertório de regulação emocional. Então, percebam que as habilidades que a gente vai ensinar em todos os módulos são habilidades que a pessoa seja capaz de fazer com ela mesma. Então, o terapeuta individual vai ter como principal missão generalizar essas habilidades que são aprendidas no treinamento de habilidades. Então, se lá no coach telefônico, no suporte telefônico, meu paciente me ligou e disse assim: nossa, Jéssica, eu tô me sentindo muito mal, acabei de receber uma advertência no meu trabalho porque eu cheguei muito atrasado, mas eu cheguei atrasado porque eu sei lá, perdi o ônibus e tal, e eu não faço nada certo, e tá naquele escalonamento de sofrimento emocional. Ele está se sentindo mal, então nós temos um mal-estar. E o que a gente pode fazer para essa pessoa? Aqui no telefone não é um atendimento, não é um momento de, mas como foi para você? Mas o que você pode tirar disso? Não. O objetivo é que a gente generalize essas habilidades. Então, você está num desconforto emocional, não tem nada que você possa em relação a isso. Nós podemos trabalhar isso mais amplamente na nossa próxima sessão, mas que tal, nesse momento, nós fazermos uma habilidade de distração? Vamos fazer a CEPTES, que é uma habilidade de tolerância ao mal-estar, que é a distração usando a mente sábia, né? Então, aí você, vamos, e você vai acompanhando o seu paciente, ou você vai lembrando ele de que habilidade ele pode colocar naquele momento, e existe algumas fichas complementares de cada uma desses módulos que a gente também pode utilizar na terapia individual, tá? Como análise em cadeia, missing links, bondade amorosa, caminho do meio, né? Existe também a dialética das substâncias, que é para quem faz uso de substâncias abusivas, dependência química. Então, existem muitas habilidades e a gente pode tanto utilizar elas no treinamento de habilidades, como também no atendimento individual. E aí, por fim, nós temos o módulo de efetividade interpessoal, que tem como objetivo ensinar essa pessoa a se relacionar de forma efetiva. Percebam que na DBT a gente não utiliza a palavra assertivo e inassertivo. A gente utiliza a palavra efetivo, né? E não efetivo ou inefetivo. Por que efetivo? Porque quando a gente fala assertivo, nós estamos falando o que é certo, né? A gente infere que esse comportamento foi certo. Porém, como nós estamos aqui dentro de uma abordagem dialética, nós trabalhamos com efetividade. E muitas vezes efetividade não vai estar interligado necessariamente ao que é certo, porque existe uma dialética. O que é certo para mim pode não ser certo para o outro, o que é certo nesse momento pode não ser certo em outro contexto. Então, depende do contexto, depende das polaridades, depende da síntese dialética que nós vamos fazer na implementação dessas habilidades. Então, a efetividade interpessoal tem esse objetivo de fazer a pessoa pedir algo, saber dizer não, conseguir colocar limites nas relações, avaliar opções de pedir e dizer não. Tem fichas complementares de conseguir lidar com relacionamentos abusivos, iniciar relacionamentos, a fazer amigos e conseguir finalizar relacionamentos destrutivos. Então, existe uma série de habilidades que vão estar ensinando essa pessoa a como ter uma maior efetividade das relações interpessoais. Então, quando nós pensamos, é muito importante fazermos esse raciocínio, que o treinamento de habilidades e a DBT como um todo foi criado para pessoas com intensa desregulação emocional, em sua maioria, né? Pessoas com transtorno de personalidade borderline. A gente consegue identificar cada um desse módulo direcionado ao critério de diagnóstico. Então, nós temos como critério diagnóstico relacionamentos interpessoais estáveis, escalonamento emocional, comportamento impulsivo, automutilação, comportamentos autolesivos, paranoia, dissociação, mudança do self, né, processos de identidade. Então, tudo isso vai estar interligado aos critérios de diagnóstico. Então, a gente consegue visualizar em cada um desses eixos aqui dos módulos do treinamento de habilidade, aonde a gente vai estar ensinando uma outra forma de funcionar baseado nesses critérios de diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, tá? E isso é extremamente importante a gente, inclusive, explicar isso para o nosso participante, para o nosso paciente. Então, qual é o objetivo de um grupo de apoio? Primeiro ponto é
aumentar repertórios, né, de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, de afetividade interpessoal e de mindfulness, e com isso aumenta esses repertórios, a gente entende que diminui o sofrimento. Conseguir generalizar esses repertórios com toda certeza em todos os ambientes, inclusive dos nossos pressupostos são ditos isso. É um ambiente de apoio, onde essa pessoa vai entrar em contato com outras pessoas. Também é um processo de trabalhar em equipe, né, junto com o treinador de habilidade, o co-líder, o seu terapeuta individual, e aqui construir uma vida valiosa, que é o grande objetivo final. Então, o nosso grande objetivo, tanto no treinamento de habilidades quanto no atendimento individual, é que o nosso paciente seja capaz de construir uma vida que vale a pena ser vivida. E como funcionam os grupos? Então, existem cronogramas diferenciados. No próprio manual é dado alguns cronogramas de 24 encontros, de 16 encontros, de 12 encontros. Então, você escolhe o cronograma que você quer trabalhar. Eu trabalho basicamente com um cronograma de 24 encontros. Todo grupo ele precisa de 2 pessoas ou até 3, dependendo, né, de como funciona esse grupo, que é o treinador e o co-treinador. Então, esse co-treinador, ele também em alguns momentos pode ser treinador, mas existe uma diferença aqui no funcionamento e no papel de cada um desses, né? Então, o papel do treinador é passar o conteúdo, é estar ali mais ativo, falando das atividades, passando a fichinha, né, tirando dúvidas, bem uma parte teórica mesmo. O co-treinador, ele vai ser a pessoa que vai observar, que vai verificar se alguém está precisando de algum suporte, vai monitorar o funcionamento do grupo, vai conversar com aquele que está faltando, se alguém escalonar, se alguém entrar em crise no momento do treinamento, o co-treinador vai sair com essa pessoa, vai abrir uma janelinha, vai conversar com essa pessoa, vai fazer esse acolhimento, vai colocar os pressupostos em dias nos grupos do WhatsApp. Então, o co-treinador, ele é um observador ali que faz as coisas se gerenciarem e funcionarem, e também direcionando isso para o treinador. Então, se o treinador, por exemplo, tem um participante que está muito prolixo, ou o treinador não está prestando atenção no horário, né? Então, o co-treinador, ele vai ser essa pessoa que vai ajudar nesse processo de funcionamento do grupo. Um grupo, ele pode ser realizado a partir de 2 pessoas, é isso que está no manual, né? Mas pensando num processo de grupo e até pensando financeiramente num processo de grupo, 2 pessoas, você pode fazer inclusive o treinamento de habilidades, na verdade, com uma pessoa, só que aí não é em grupo, vai ser o treinamento individual. A ideia do treinamento individual é que você não faça no momento da terapia, que você faça em um outro horário. Então, o seu paciente vem terça-feira para o atendimento psicológico, ele vai vir na sexta para o treinamento de habilidades. E o que vai ser trabalhado nessa sessão são as fichas, são os conteúdos do treinamento de habilidades. Não vai ser assim, 20 minutinhos para a ficha para o treinamento. Não, é uma sessão inteira para o treinamento de habilidades, tá? Mas o mais indicado, o mais solicitado, né, como padrão, é que a pessoa participe de fato de um treinamento de habilidades e que de preferência seja liderado por uma pessoa que não seja o seu terapeuta, inclusive para auxiliar o terapeuta a ter uma segunda pessoa, conhecendo esse cliente, conhecendo, né, esse sujeito, sabendo, podendo conversar, porque o treinador, ele vai fazer parte da equipe de tratamento dessa pessoa. Então, em grandes partes, o treinador tem que ter o contato do psicólogo, tem que, às vezes, conversar com o psicólogo. Então, é muito comum os psicólogos terem os treinadores de habilidades com quem eles gostam de trabalhar, que fazem parte da sua equipe, de quem eles têm uma confiança. Por quê? Porque se um paciente, por exemplo, que participa do meu grupo de habilidades, tiver uma crise, não conseguiu falar com o seu terapeuta, ele vai falar com quem? Comigo. Então, eu preciso saber da história de vida dessa pessoa, eu preciso ter um contato de emergência, o contato do psicólogo, minimamente, né, eu preciso ter informações chaves desse sujeito. Então, percebam que ser treinador de habilidades não é uma coisa simples, é algo que precisa ser aprofundado, é algo que a gente precisa ter como meta, né? Então, esse grupo, ele pode acontecer a partir de 2 pessoas, existem as fichas de tarefas que você vai disponibilizar e realizar com as pessoas durante o decorrer do grupo, tá? E quais são os objetivos iniciais para ser um treinador? Primeiro, você precisa conhecer todas as habilidades, de forma teórica e
prática. Você precisa saber, por exemplo, qual é a ficha da bondade amorosa, por que essa é complementar e aquela é padrão. Você precisa realmente colocar em prática as habilidades, né? Isso é extremamente necessário. Também, para ser um treinador, é necessário uma boa didática, é necessário correr risco, como eu falei para vocês, né? Pode ser que um paciente escalone no momento do treinamento, pode ser que um participante tenha uma dificuldade, se sinta ofendido por algo que você falou, mas que não foi a sua intenção. Isso já aconteceu em grupos que eu lidero. Então, existem muitas coisas que podem acontecer que são riscos que o treinador vai estar correndo, né? E a boa didática também é fundamental. Apesar do treinamento de habilidades ter um funcionamento, uma organização mais para um curso do que para um grupo de apoio, porque o objetivo não é ser grupo terapêutico nem grupo de apoio, é um treinamento mesmo. Não necessariamente você tem que usar slide, você tem que passar um conteúdo como se fosse aula. Pode ser algo mais dinâmico, pode ser algo mais voltado para fichas, isso vai depender muito da sua didática e do seu funcionamento, né? Você pode passar vídeos, enfim, você vai organizar, mas o objetivo ali é que essa pessoa consiga aprender aquela habilidade e levar isso consigo, né? Então, como eu pontuei para vocês, existem os módulos de habilidade padrão, habilidades de mindfulness, habilidade de tolerância ao mal-estar, habilidades de regulação emocional e habilidades de efetividade interpessoal. Esses são os módulos de habilidade padrão. Mas quando nós entramos nos programas específicos para populações específicas, existem alguns módulos que saem e alguns módulos que adentram. Por exemplo, dentro dos adolescentes, nós vamos ter o acréscimo como básico, padrão, o módulo Construindo o Caminho do Meio, que já nas habilidades padrão do livro vermelhinho que eu mostrei para vocês, ele é complementar, ele não é uma habilidade padrão, tá? E já no módulo do Comer Emocional e Compulsivo, no programa do Comer Emocional e Compulsivo, a gente não tem as habilidades de efetividade interpessoal, ok? Então, quais são outros formatos que a gente possui, né? Quais são os formatos de treinamento de habilidades? Além do padrão, que é o mais comum, que mais é utilizado hoje, inclusive no Brasil. Então, nós temos o treinamento de habilidades para adolescentes, que pode contar com a presença dos responsáveis, no módulo do Caminho do Meio e efetividade interpessoal, ou pode ser um grupo multifamiliar, tá? Então, aqui o modelo do adolescente é um grupo multifamiliar em alguns módulos, ou ele pode ser todo multifamiliar e acrescenta-se esse módulo Caminho do Meio. Nós temos o outro programa, que é o Comer Emocional e Compulsivo, que não tem o módulo de efetividade interpessoal. Mas, por exemplo, eu coordeno um grupo do Comer Emocional e Compulsivo, eu com uma nutricionista e outra psicóloga, e nós acrescentamos o módulo de efetividade interpessoal por entender que é um módulo extremamente importante. Então, não é engessado, né? A gente pode observar o nosso grupo de treinamento e acrescentar e retirar aquilo que o que você está percebendo enquanto necessidade de desenvolvimento e de repertório do grupo que você está liderando. As habilidades padrões, elas precisam ser ensinadas, então a gente tem que ensinar as habilidades padrões. E as habilidades complementares, elas podem ser incluídas, podem ser escolhidas ou podem ser trabalhadas também no ambiente individual. Eu uso muito as habilidades complementares com os meus pacientes individuais, até porque facilita a generalização das habilidades padrão. Né? Aqui tá para vocês as duas referências, né? O que é o Manual de Habilidades em DBT para Adolescentes. Quando você compra o livro, você consegue baixar em PDF pela editora as fichas utilizadas com os adolescentes, que são fichas diferentes. O tipo do conteúdo também é diferente, ele é mais reduzido, mais voltado à prática, né? O do DBT padrão, ele segue uma rigidez maior enquanto contexto teórico. Então, é bem mais simples o conteúdo em si, né? Mas simples, não simples no sentido de pouco, mas simples no sentido de uma linguagem mais simples, numa linguagem mais prática, mais lúdica, exatamente porque ele é direcionado para adolescentes, né? E o programa do DBT emocional, esse livrinho aqui, inclusive, ele não é um manual,
Ele é como se fosse um livro de autoajuda. A pessoa compra esse livro, lê esse livro e através da leitura ela consegue fazer o programa de DBT para o comer emocional e compulsivo. O que nós fazemos enquanto programa é pegar esses elementos, esse livro, essas fichas e trabalhar em grupo, né? Então hoje nós temos o nosso grupo do comer emocional e compulsivo, nós também temos um grupo de habilidades de adolescentes, que não é multifamiliar, mas as famílias participam naqueles módulos específicos, né? E aí, como funciona então o treinamento individual? Que eu já tinha até dado uns spoilers aqui para vocês. Então, ele acontece em outro horário, segue o mesmo cronograma, também precisa ser realizado o cartão diário das habilidades, existem atividades para a semana. Então, aqui são os eixos que você vai fazer individualmente com o paciente, tá? Então, é possível também, segue as mesmas regras, as mesmas normas do atendimento em grupo, né? Questões importantes. O treinador e o co-treinador precisam estar muito coesos dentro da condução do grupo. Precisam ser pessoas que possuem afinidades, que conhecem os módulos, que têm uma didática semelhante, uma confiança um no outro, né? Porque eles vão estar trabalhando de fato como uma equipe ali, né? Dentro desse processo. Além disso, além do vínculo entre treinador e co-treinador, aquilo que eu pontuei para vocês anteriormente, também é necessário entender que vai existir um vínculo entre participantes e o treinador e o co-treinador, o que é inerente ao processo do funcionamento do treinamento de habilidades, né? Então, o treinador e o co-treinador têm que estar muito conscientes de que essas pessoas vão realizar vinculações e vão trazer demandas que esses profissionais vão ter que saber manejar, direcionar e acolher, né? Existem também algumas fichas de habilidades que não são padrões em si no treinamento, porque entende-se que essas pessoas deveriam trabalhar elas no atendimento individual, mas uma grande maioria, pelo menos nos nossos grupos, né, das pessoas que vêm até nós para fazer o treinamento de habilidades não necessariamente estão em terapia individual em DBT, né? Então, eles às vezes não trabalham essas questões na terapia individual e a gente acaba tendo que implementar isso nos nossos grupos de habilidades, que é, primeiro de tudo, a teoria biosocial das emoções, que é para a pessoa entender o funcionamento dela, entender que ela, né, escalona com muito mais facilidade, que ela tem uma hipersensibilidade às emoções, que isso tem uma explicação e, além de tudo isso, tem um ambiente invalidante que pode impactar ainda mais nessas questões, né? Tem também análise em cadeia, onde a pessoa vai entender que essas emoções, essas ocorrências, esse sofrimento não vem do nada, existe um processo ali de continuidade, é quase que como uma análise funcional, só que ela é um pouco mais simples e ela foca em links, em saber o que linkou uma coisa na outra, e ao final dela a gente pensa em soluções de problemas, por isso que é bem interessante fazê-la na terapia individual, mas também é algo que a gente pode ensinar no treinamento de habilidades. E o missing links é quando a pessoa traz um comportamento problema, mas a gente quer entender o que fez com que ela não fosse efetiva. Ela já tem a habilidade, ela não usou essa habilidade. Então, o que aconteceu para que ela não colocasse aquela habilidade em prática? Então, isso é muito importante, né? E ter dados dos participantes. E como eu pontuei, né, você vai ter que ter o contato do psicólogo, um contato de emergência, você vai ter que saber se faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se essa pessoa tem alguma outra comorbidade, se faz uso de substância, se tem transtorno de personalidade borderline ou algum outro transtorno bipolar, né? Você tem que saber o mínimo da história dessa pessoa, porque aquela questão do vínculo, a questão de você entender o perfil dos participantes e saber como direcionar isso para os seus grupos. Então, aqui são questões muito importantes que a gente tem que super levar em consideração. Agora eu vou apresentar para vocês e vou explicar como funciona as fichas de habilidades.
Aqui nós temos a ficha geral 1. Para toda ficha, né, geral, que seriam fichas teóricas, nós vamos ter fichas tarefas. Então, dentro da ficha geral, já está aqui embaixo escrito qual é a ficha tarefa dessa ficha geral. Então, quando você estiver organizando o seu grupo, você vai utilizar essa ficha geral, você pode colocar essa ficha tarefa para que as pessoas preencham, coloquem em prática, né? Todas as fichas padrões obrigatórias, né, elas vão ter essa estrelinha aqui. Então, a ficha que tem essa estrelinha é a ficha que você vai ter que utilizar no treinamento de habilidades. São fichas muito importantes que precisam ser ensinadas no treinamento de habilidades, tá? Então, esse é um modelinho de ficha aqui, peguei só a parte de cima, né? Essa daqui é a primeira ficha que a gente usa, que é explicar para os participantes quais são as metas do treinamento de habilidades, o que a gente quer aumentar, o que a gente quer diminuir, como que vai funcionar esse treinamento de habilidades para eles, e aí eles também poderem colocar suas próprias metas em relação a isso. Aqui a gente tem a ficha geral 4, ó, também com estrelinha, né? E aqui, gente, é muito importante que nós, como treinadores, também tenhamos como base esses pressupostos. Esses pressupostos, eles vão estar desde o atendimento individual ao treinamento de habilidades em DBT. Então, se você vira o olho, não concorda com esses pressupostos, trabalha isso no seu grupo de consultoria, trabalha isso com você mesmo, porque esse pressuposto, que é um pressuposto, tá, Léo? É uma crença que não pode ser provada, mas a gente concorda em seguir mesmo assim. Então, a gente concorda em seguir. Se você quer ser um terapeuta em DBT, você está conduzindo um treinamento de habilidades, você concorda em seguir esses pressupostos. Então, quero trabalhar com vocês um pouquinho desses pressupostos. Primeiro, as pessoas estão fazendo o melhor que podem. Pode ser difícil em um primeiro momento, e nos grupos de treinamento, as pessoas têm dificuldade de entenderem isso. Como assim estão fazendo o melhor que podem? Sim, todas as pessoas em algum ponto no tempo estão fazendo o melhor que podem. Porque elas não sabiam fazer diferente. Porque elas só tinham aquilo ali, né? Então, elas estavam fazendo o melhor que podiam naquele momento. Mas ainda assim, as pessoas querem melhorar e podem melhorar. Né? Então, as características comuns de todas as pessoas é que elas querem melhorar suas vidas e serem felizes. Então, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos melhorar. Muitas vezes, aí vem o pressuposto 3, a gente não sabe como, né? Aqui no treinamento de habilidades já é um grande passo de como que nós podemos melhorar. Então, as pessoas precisam fazer melhor, esforçar-se mais e estar mais motivadas para mudar. Então, o fato de que as pessoas estão fazendo o melhor que podem e queiram sair-se ainda melhor, não significa que seja o suficiente para resolver o problema. Então, elas têm que estarem motivadas, se esforçar-se mais e colocar isso em prática. Então, esses 3 pressupostos falam muito sobre esse movimento de mudança, né? De tirar a culpa, e aí a gente vai ver isso nos outros pressupostos também, e de direcionar essa pessoa para uma prontidão de mudança, né? Ela vai estar motivada para mudar, motivada para se esforçar, para colocar as habilidades em prática, para fazer as atividades da semana, para comparecer aos encontros do grupo, tá? O quarto pressuposto, as pessoas podem não ter causado todos os seus problemas, mas de qualquer forma, elas terão de resolvê-los. Aqui é um pressuposto, gente, que impacta, né? Mas entra, né? As pessoas têm que mudar as suas próprias respostas comportamentais e alterar seu ambiente para que a sua vida mude. Então, não aceitar o que aconteceu comigo, não aceitar o meu transtorno, a minha dificuldade, os problemas que eu enfrento, não vai fazer com que eles se resolvam. A ideia é saber que você pode não ter causado, mas que cabe a você resolvê-los e direcionar um novo comportamento diante disso. O 5 novos comportamentos têm que ser aprendidos em todos os contextos relevantes. Então, novas habilidades comportamentais precisam ser aprendidas em situações em que são necessárias, não apenas naquela em que elas foram aprendidas. Então, quando a gente aprende uma habilidade de regulação emocional e a gente usa com o nosso familiar, a gente vai usar no trabalho, vai usar com uma pessoa num serviço, numa compra, no shopping, quando pega um Uber, enfim. A gente vai generalizar em todos os contextos relevantes esses repertórios aprendidos no treinamento de habilidades.
Todos os comportamentos, e comportamentos a gente entende, ações, pensamentos e emoções, têm uma causa. Por mais que a gente não saiba qual é, existe uma causa. Por isso que é importante o treino da análise em cadeia, porque a pessoa vai entender que nada vem do nada. Ela não acordou um dia e disse assim, hoje eu tô depressivo, não vou trabalhar. Não é assim. As coisas, elas vêm de algum lugar, elas acontecem por alguma questão e saber isso ajuda a gente a fazer o sétimo item ali, né? Entender e mudar as causas do comportamento funciona melhor do que julgar e culpar, que é extremamente essencial. Então, quando eu entendo o que causa o meu comportamento, eu paro de me julgar, de culpar a pessoa, de culpar o dia, a vida, o negócio, o namorado, não sei quem, eu, né? E eu entendo assim, ok, isso aqui veio disso, isso aqui funciona assim. O que eu posso fazer agora? Que habilidade eu posso colocar em prática? O que eu posso direcionar a partir disso, tá? E isso se torna uma mudança específica e muda toda a cadeia de acontecimento em relação a isso, né? Outra coisa também muito importante é a gente apresentar a teoria biosocial. Então, essa daqui, ó, vocês vão perceber que essa ficha da teoria biosocial, ela não está com estrelinha. Então, ela não é uma ficha obrigatória, né, dentro do treinamento de habilidades. Eu gosto de usá-la, eu explico em todos os grupos quando eles estão iniciando, porque as pessoas vão entender esse processo, entender qual é a teoria biosocial que a DBT traz e como esse treinamento de habilidades foi pensado para essas pessoas. Então, aqui gera um autoconhecimento, uma observação de si mesmo, tá? Então, só para vocês verem a diferença. Então, ó, uma ficha super importante, mas que ela não tem a estrelinha, ela não é uma ficha obrigatória. Aqui é um modelinho de ficha dos adolescentes. Então, vocês vão ver que a ficha dos adolescentes aqui é uma ficha de regulação emocional, né? Tem aqui as habilidades, o ABC e o PLIS. O ABC, ele tem no DBT padrão, tá? O PLIS não tem no DBT padrão, é uma habilidade aqui específica dos adolescentes, né, como obrigatório. E ela sempre tem assim, ó, sempre tem desenhinhos, sempre tem muito espaço para anotação. Ela é muito didática. Inclusive, na minha percepção, o manual foi estudado e é indicado para pessoas até 24 anos, dependendo aí da maturidade, né, e tal. Eu acho as fichas, aí é uma opinião minha, né, como profissional, bastante lúdicas, muito lúdicas até demais. Então, para trabalhar com adolescentes de 14, 15, 16, 17, até uns 18, 19 anos, eu acredito que funciona bem. Acima disso, eu acredito que elas já ficam num padrão muito lúdico, né? Pelo menos foi essa nossa experiência com um grupo de habilidades de adolescentes e em alguns momentos, talvez para essas pessoas acima de 20 anos, seja indicado de fato um grupo padrão, né, com fichas padrões. Também é muito essencial quando a gente trabalha com os nossos participantes que eles preencham semanalmente o seu cartão de habilidades. Então, esse cartão de habilidades, ele está no manual, né? Você pode ali ou fazer no computador, no Word, ou você pode escanear, tirar cópia, entregar para as pessoas, né? Então, tem a frente desse cartão, ele é frente e verso, só que a frente está mais relacionado a terapia individual, né? Mas essa parte aqui é a que mais nos interessa. Então, qual que é a ideia? A ideia é que de um encontro a outro, o participante do grupo de habilidades marque aqui que dia da semana ele usou essas habilidades, conforme ele for aprendendo. E aí, isso daqui nos ajuda a visualizar como que está o desempenho e a generalização desses comportamentos. Também vai direcionar se esse participante está tendo dificuldade em colocar em prática as habilidades, né? Em colocar em prática alguns eixos. Jéssica, mas sempre a gente vai ter um problema para estar colocando aqui, para estar praticando as habilidades? Sim,
Primeiro que não necessariamente as habilidades são colocadas em práticas quando a gente tem um problema. Por exemplo, né, usar a mente sábia é um processo que a gente faz a todo momento, quando tem que tomar uma decisão, quando tem que escolher alguma coisa, quando nós estamos no momento de autocuidado, observar, descrever, adotar uma postura não julgadora. Então, as habilidades de Mindfulness, por exemplo, são habilidades quase que diárias, não necessariamente direcionadas a algum problema ou impacto de alguma coisa, né? As outras habilidades, elas podem estar relacionadas a eventos específicos, né? Mas ainda assim, há um processo de generalização, há um processo em que você pode conseguir trabalhar isso de uma forma geral. Ok? Então, aí o participante vai marcar aqui, vai trazer esse feedback para o próximo encontro e assim você vai conseguir ter esse monitoramento, tá? Nos grupos que eu conduzo, a gente utiliza essa apostilinha de apoio, aonde nós colocamos todas as fichas de tarefas, incluindo o cartão de habilidades, para que as pessoas tenham em mãos, para que elas possam fazer as atividades, marcar, entender o conteúdo e acompanhar. Então, nós fazemos isso daqui, né? Então, o que eu preciso definir quando eu decido criar o meu grupo de habilidades? Primeiro, vai ser um grupo fechado ou é um grupo contínuo, com entrada de novas pessoas? Qual o cronograma que eu vou usar? De 16, de 24? Vou acrescentar atividades complementares? Não vou acrescentar? Né? É um grupo heterogêneo ou homogêneo? Né? Eu vou fazer um grupo só de mulheres, só de homens, misto? Só de pessoas com borderline, pessoas bipolares, qualquer transtorno de desregulação emocional, TDAH? Vou usar o protocolo do comer emocional? Né? Então, quem vai ser o treinador e o co-treinador? Qual vai ser esse papel? Definir bem isso. Então, quando a gente decide fazer um treinamento de habilidades, esses eixos aqui é muito importante para que a gente possa definir, né? Se vai ser online, se vai ser presencial, né? Inclusive, até no manual, eu acho bem legal essa proposta, nunca fiz, porque eu acho mais custoso em tempo, né? E oneroso também para o participante, fazer 2 encontros na semana de treinamento de habilidades. Um só para teoria e outro só para prática, para revisão de tarefas, para realmente se dedicar ali às tarefas e atividades práticas. Então, é uma outra proposta também, né? Vou fazer 2 vezes na semana, 1 vez na semana, como que vai ser definido esse processo de aplicabilidade do treinamento de habilidades. Mas claro que antes de tudo isso, você tem que estar, muito bem estruturado nas habilidades, trabalhado nas habilidades e ter com muita firmeza todo esse processo das habilidades e do manual que você pretende trabalhar, ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês de uma forma super geral do treinamento de habilidades. Tem muitos detalhes aqui entre esses eixos, mas acredito que faz parte, né, do caminhar de vocês aqui na especialização. Nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas habilidades, em cada módulo, em cada eixo, como organizar, como fazer esses papéis. Então, aqui era só realmente dar um olhar geral para vocês, tá bom? Aqui estão os meus contatos das redes sociais, do DBT para Todos, que é onde a gente tem os nossos treinamentos de habilidades, o meu e-mail, o meu Instagram também, para que a gente possa trocar muitas figurinhas. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês e com interesse no treinamento de habilidades e na terapia comportamental dialética. Muito obrigada!